noite, pessoal, tudo beleza? Aqui é o Chico Nascimento com vocês. Tá aqui comigo o Robson Marques. Salve. Estamos aqui no Facebook. É isso daí. Facebook Um abraço pra aqui, galera do Facebook. Instagram ali embaixo. Tô aqui com o Robson Marques, um cara muito conhecido aí no meio musical, tá? Tem muita história para contar. E nós vamos estar aqui conversando, batendo um papo legal, né, sobre música, sobre o cenário musical, né, no meio gospel em geral, tá? Fica aí que vai ter muita coisa bacana aí. Thaís Mara, boa noite. Thaís Mara teve aqui, aquela que você gostou lá. Parabéns, Thaís. Maria Voz Mendonça. linda, hein? Ô Thaís, fica aí, viu? O Rafael Bernardo, meu parceiro, tá nessa empreitada aí. Rafael. Rafael, nosso social media. É o nosso designer, né? Nosso social media, é o cara né? que cuida da aparência do estúdio Oh, aí. nossa, você viu? Ô Rafael, compartilha o like aí da live, tá bom? Vamos chamar mais gente pra participar. Eu quero mandar um abraço ali pro o Jedson. Vixe, o Jedson é um dos antigos também, Jedson aí, rapaz. chegou aí agora. Salve, Jedson. O meu brother, o Dimas, meu amigo de trabalho aí. Um abraço, meu, tamo junto, hein? A Simone, um abraço pra você também. Ô, Jedson, manda uma pergunta aí, Jedson. Jedson, pelo amor de Deus, olha o que você Mas perguntar. maneira, hein? Quero mandar um abraço também pro Luiz Fernando Balbino, que chegou ali também. É isso daí. Obrigado aí pelo prestígio, tá? Gente, o Robson Marques, eu conheço o Robson há 20 anos. Que isso, você tá me entregando na 20 idade. anos. Não, eu não tô tua idade. 20 anos, eu não falei que quando eu te conheci, tu já tinha 20 anos, né? Tá certo. 20 e tantos, né? Eu comecei a me envolver com música na bateria. Não sei se você lembra na Rua Amapá. Você lembra? Rua Amapá? Lembro sim. Então, na verdade, eu conheci a fé em 1987, né? E aí, quando eu tinha aproximadamente uns 17, 18 anos, tinha uma galera na igreja na época que me incentivou, né? E tinha uma oportunidade de tocar bateria lá e eu comecei a me interessar por isso. Então, desde então eu vim nesse percurso aí. O Jedson lembra disso, né? O Jedson é da época, né? Também, Jedson né? é da Tocava época, bateria, né? O Elton, né? O irmão Eurípides que faleceu, né? Quem mais? Pastor Jamil, Buiú. né? O Badaneiro, o Buiú. O Buiú ainda é bem mais novo, né? Da safra mais nova. Nossa, ele é mais novo, o Buiú? O Buiú é mais novo. Então você é velho, viu? O Buiú é mais novo, cara. Nossa, o Buiú é novo. Mas não parece. Olha que rostinho bonito lá no meio, lá, tá vendo? Lisinho, nem uma ruga. Então, Você vontade de ser. a gente tinha dois grupos de louvores, né, na época, né? Na Quadrangular. Sim. Né? Você participava do Ágape, né? Isso. Do Ágape. Até era o Nilson, né? O Nilson era vocalista, justamente, né? E aí eu lembro que eles montaram o grupo Renovo, né? Era o Grupo Mensagem, Grupo né? Mensagem, eu lembro do Grupo Mensagem. Eu cheguei a ensaiar algumas vezes com eles, né? Quero mandar um salve aí pra galera do antigo Grupo Mensagem, né? Que época... Onassis Bessa, José de Arimateia, Wagner Santana, Mariano Delines, Mariano. Quem mais? Mariano Delines, quem mais? O Eltinho tocou com a gente, o Jonathan, né? Jonathan, vocalista. Né? Dicas de passagem, o Jonathan é um moleque que eu considero muito, né? Que tem um talento tem uma particular, né? vocal muito bom, grande, né? Viu? Muito grande mesmo. E aí então o Robson, aí depois o Robson assumiu, né, a frente do grupo, né? Depois eles fizeram uma nova formação do grupo, que foi o grupo Renovo. Renovo, né? E depois... E na última formação, Samba de Fé. E aí quando eu assustei, gente, o Robson tocando violão. Mas, gente do céu, que é isso? Que exemplo, cara. Então, como o Robson estava falando no começo, cara, se você tem um sonho, não desiste, corre atrás, porque tudo é possível ao que crê. Entendeu? O Dayago entrou ali. Dayago, o D'Angelo, a irmã dele, ele falou Danúbia. Que o Juninho da Andréia também participou. O Juninho da Andréia. Lembra da irmã Andréia? Juninho. Ele teve a gente participou de alguns ensaios com a gente, né? Mas quem participou nos dois ou três períodos foi o Vaguinho, né? O Wagner Santana, né? Daí pediu assim, ó, canta aquele que fumava, já não fuma mais. Vixe, que é isso? Aquele que bebia já não bebe mais, aquele que cheirava já não corre atrás, Jesus Cristo venceu Satanás. Quem que falou? O Dayago. Dayago. Então, gente, o Robson, cara, aprendeu a tocar violão e eu tô admirado, viu? É um exemplo, né, de superação, cara, de força de vontade. Então você que está começando, que tem vontade de cantar, de tocar,
não olha para o que os outros falam, que você não vai conseguir. Tá? Eu mesmo, eu sou um Você exemplo. falando que eu toco violão é um Você absurdo tá perto, tocando perto do violão. Bruninho que tá aí, né? Não, Bruninho, né? Bruninho é outra história. Não dá arranho o negócio. Eu lembro quando eu comecei, Robson, quando eu comecei a compor, lá em São Luís, no Maranhão, teve uma vez que um irmão chegou e falou pro outro, as músicas dele são todas iguais. E aí o irmão veio e falou, Francisco, o fulano falou que tuas músicas são tudo iguais. Eu falei, amém. Eu peguei... Que incentivo, hein? Que incentivo, né? Viu? E sabe o que foi que eu fiz? Corri para os pés do Senhor. Falei, Deus, me capacita, que eu possa melhorar minhas composições. E hoje a pessoa que falou isso é meu fã. Entendeu, gente? Então, no começo é sempre difícil. Não desista, entendeu? Eu queria passar a palavra aqui pro Robson, contar um pouco das histórias, das aventuras, né, que ele passou com grupos Samba de Mensagem, Renovo, Samba de Fé, que não foram fáceis, né? Fala um pouquinho pra nós aí, Robson. Então, Francisco, aproveitando a deixa aí, né, e galera aí das mídias sociais, né? É interessante que a música é algo de Deus, é algo dos céus, né? Tanto é que ela está enquadrada aí como a primeira arte, né? E falando em primeira arte, vem algumas surpresas aí, né? Em especial. Mas eu quero deixar uma palavra para vocês aqui em relação à música. Hoje nós estamos aqui falando da música dentro do cenário gospel, né? Por quê? Nós sabemos que em todas as culturas, né? A música está muito presente, né? Em todas as culturas, se você for pegar a base de disseminar uma ideia, jorra através da música, porque a música tem um potencial muito grande de alcançar massa, né? Eu falei para vocês aqui a respeito do Diante do Trono, nos anos 90, que impactou a vida de muita gente, né? Quem não conhece as músicas do Diante do Trono, né, Francisco? Preciso de Ti, depois veio trazendo a arca. Então, a música é uma ferramenta muito grande, né? Principalmente para o cristão, principalmente para aqueles que quer, de alguma forma, transmitir a mensagem de Cristo, né? Transmitir o amor, porque a música ela tem o poder de mudar o ambiente, a música ela tem o poder, se a pessoa, melhor dizendo, tá num momento de triste ali, um momento tribulado, um momento angustiado, se ela colocar um som alegre, o corpo dela vai reagir, ela vai conseguir sair desse momento que ela está vivendo. E também é o oposto, né? Muitas vezes a pessoa ela está num momento triste, e se ela colocar uma música triste, ela vai ficar mais triste ainda. Então a música tem esse poder e essa ferramenta. E eu vi uma matéria, até tinha falado com o Francisco, eu vi uma matéria a semana passada a respeito das artes, né? Que é a dança, que é a música, né? Que é, enfim, tudo que se relaciona ao lado artístico, o poder que isso tem de alcançar as massas. Então nós temos uma ferramenta nas mãos, né? Que é a música. Eu não posso negar aqui que a música, tem pessoas que têm uma predisposição maior à música, né? Elas têm mais facilidades para chegar num topo, vamos dizer assim, né? No topo, num patamar legal, que ela consegue tocar, se envolver, tocar com banda, enfim, ela consegue ensinar. E tem pessoas também que é o meu caso, que toca assim por gostar mesmo, né? Realmente pelo um hobby que a gente faz, né? Então, a música em si, ela está presente em tudo. Se você for observar de manhã, a hora que você acorda, você vai escutar o som dos pássaros, você vai escutar o som do vento, né? Você vai escutar o som de um carro passando na rua, você vai escutar, enfim, a música está presente, a musicalidade está presente na vida do ser humano. E nós, cristãos, né, que existe uma estatística aí no Brasil, e me falha a memória agora, a quantidade de pessoas que estão envolvidas com a fé cristã, mas é uma parcela muito grande da população brasileira. E se nós quisermos realmente influenciar, né, se nós quisermos ditar costumes, ditar regras, vamos mudar essa palavra costume, né, se nós quisermos influenciar e passar a mensagem de Cristo, a música está aí, e ela é uma ferramenta para isso. É uma ferramenta tanto para o mal como para o bem, não é verdade? Então é isso que eu desejo ao longo de tudo que vai se desenrolar, né, com esse bate-papo aqui, os futuros que virão, da gente estar de alguma forma fazendo com que você
né, que faz parte da minha geração, né, que talvez desanimou da música, que talvez não encontra mais vontade de tocar, que talvez esteja desanimado, que você encontre força e faça da música uma ferramenta para falar do amor de Cristo, né, para falar daquilo que Cristo fez, né, e faz até hoje e vai fazer, né, na vida da criação máxima da Trindade, que é o ser humano, que é o homem, né? Então, nós estamos aqui com essa finalidade, né, de trazer uma injeção de ânimo, né, para você que está meio desanimado e para a galera mais nova, né, para a rapaziada mais nova, para as meninas que sonham em executar um instrumento, que sonham em usar a sua voz para engrandecer aquele que nos criou, que é o Deus Criador dos céus e da terra, que você realmente encontre aqui no nosso bate-papo, né, esse incentivo para que você possa se despertar novamente ou continuar na trilha, né, continuar aprendendo, continuar se desenvolvendo. Beleza. Ô, Robson, muito bacana tudo que você falou aí, cara. Queria ler alguns comentários aqui, ó. O Clebinho resolveu, né, falar. Kleber Will? Só fera. Rapaz, né? Mas aí ele começa a falar, Robson, aí começa a falar coisa demais. O João Marquior, obrigado pela presença, João. Obrigado por estar acompanhando a live aí, tá? O Joel Oliveira, o grande Robson. Olha o que o Buiu falou aqui, ó. Francisco, você é feio, mas tem muito talento. Ninguém pode ter tudo, né? Sou seu fã, irmão. O bem venceu o mal. Aí, Buiu. O João Marquior, isso mesmo, de verdade, falou tudo que você falou. Aí o Buiu falou, grande Robão, na caminhada sempre juntos, grande levita, grande irmão, grande exemplo. A Thaís Mara, que teve aqui no quadro, ela gosta de cantar e canta muito bem, tá? Ela não toca violão, mas ela pode aprender. Pode aprender, com certeza. Basta né? ter força de vontade. O Cláudio Matias esteve também aqui, o tio da Thaís Mara, né? A Thaís Mara é moça da Marília Mendonça? Isso, canta bem, parabéns, Thaís Mara. Ô, Cláudio, obrigado pela presença aí. Eu vou pedir pro Robson, quando ele estiver falando, para ele falar aqui para essa câmera, que pra é do Facebook, tá? Facebook. Nós estamos aqui no Instagram e no Facebook. Eu tô olhando lá no Instagram. Você vai olhar agora no Facebook, nós temos mais telespectadores ali, ó. Certinho. O Jetson Pimentel, ele falou assim, ó. O Jetson Pimentel falou assim, ó. Lembro a primeira vez que ele tocou violão na igreja. Qual que foi a música? Qual foi o louvor? Eu navegarei. Vixe, essa é boa, hein, Jéssica? Eu navegarei. E ainda mais se pôr um samba, hein, Jetson, em cima, hein? No Oceano do Espírito. Vamos lá, vai. Depois não vai. Ó, aí ele falou assim, ó. Eu fiquei sabendo, na verdade, não é da minha época, sou mais novo. Jetson é mais novo. Verdade, Jetson. Ô, Jetson, rapaz, você tem 1.500 anos já, Jetson. Oi, Alessandro Trombeta. O Jetson, falando sério agora, o Jetson... Falando aqui pro Facebook. O Jetson é um exemplo, né? O Jetson começou com a gente na caminhada. Ninguém deixava de tocar bateria. Ele gostava de tocar bateria, Chiquinho. E ninguém gostava de deixar o Jetson tocar bateria. Ele falou assim, não, de pirraça, vou aprender a tocar contrabaixo e aprender a tocar teclado por cima. Né? E o cara é um monstro hoje, né, nas teclas, né? Rapaz, olha, o Jetson tá tocando. Salve, meu irmão. Muito, Jetson, um abraço. Lindo, Satisfação. Parabéns. Faz tempo que a gente não se vê, hein? Parabéns aí pela... Cara, o exemplo do Jetson é o seu exemplo de superação, cara. O Jetson, ele aprendeu assim a tocar teclado. A gente acha que foi rápido, né? Mas na verdade a gente não sabe o tanto que ele penou. Na verdade é dedicação, né? É horas, né, de dedicação ao instrumento. Vou falar de um cara aqui, né, que a maioria dos caras, a maioria dos irmãos foi envolvido com música na minha época, gosta dele, é o Elton. O Elton, ele, quando a gente tocava junto, ele tinha o prazer de virar à noite tirando uma música do Toque no Altar, do Trazendo a Arca, no teclado, pra no dia, na hora do ensaio, ele tá tocando. Aí os caras falavam, nossa, esse cara tem o dom, hein? Mas não é, o cara virava à noite, tocando, ensaiando, tirando os detalhes das músicas. Aí fica bom mesmo, né, Francisco? O Buiu falou assim pro Jetson, ô Jetson, o Buiu falou assim pra você, ó, o Jetson é ancião. É verdade mesmo, Buiu. Novo nada. Ele já tá com os cabelos tudo branco já, né? Gente, o Buiu, cara, deve ter uns 300 anos, não tem o Buiu? É monstro no baixo também, esse Buiu, hein? Buiu também. Ô, Buiu, mesma coisa que eu falei pro
pro Bruninho falar pra você, viu? Você tá me devendo, viu? Eu não esqueci, não. Oh, então, eu e o Robson, vamos começar um projeto, pode falar? Pode falar. Você já falou já, né? Eu vou só acrescentar. Então, como eu estava falando no começo, o Robson me procurou e eu estava procurando alguém para começar um podcast. Nós vamos falar sobre a primeira arte, né? A primeira arte que, no caso, é a música, né? Nós temos ela como a primeira arte. Débito total, né, Buiu? Débito total. Mas ele paga. E nós vamos falar, gente, no contexto geral sobre música, sobre o cenário musical, não somente no meio gospel, mas no meio secular, tá bom? É importante frisar, né, o Francisco, que hoje o papo é a respeito da música gospel, né? Hoje é. Mas nós sabemos que a música, ela é uma música boa, né? Ela pode ser ouvida em qualquer lugar, né? Nós temos aí grandes compositores da antiga, né? Que é como é que chama mesmo o menino lá do Um dia frio, um bom lugar pra ler Jorge um livro. Vecilo. Não. Não. Pensamento lá em você. Djavan. Nossa, Nós temos... Roberto Carlos também tem músicas bacanas, né? Ajuda aí, A gente não pode negar, né? Não pode. O Jorge Vecilo também tem uma canção que é bacana, né? São músicas, né, que a gente pode ouvir, né? Que pode se ouvir em qualquer lugar, né? E nós vamos abrir esse leque também para as pessoas que não têm um envolvimento direto com a música gospel, e que queira também divulgar o seu trabalho, falando do podcast em si, né? Com certeza. Como é que vai ser o nome do podcast, Francisco? A primeira arte. Rapaz, isso é muito belo, Nós vamos ter convidados, viu? Todo podcast nós vamos convidar alguém, né, do cenário musical aqui da cidade, tá, gente? O Rafael Bernardo falou, ó, grande projeto, trabalho top. O Jetson falou aqui, o Buiu, que você é a prova de que não se pode ter tudo na vida, porque você é feio, viu? Ai, meu Deus do céu. Thaís Mara entrou também aqui no Instagram. Então é isso, nós vamos estar apresentando aí esse podcast, eu e o Robson, tá? Vamos estar com as pessoas aí envolvidas na área musical. Tem muita gente bacana aqui na cidade que trabalha com música, tá? Que durante a pandemia teve um tipo de aperto, né, por conta da parada dos eventos, né? Nós vamos estar falando, gente, sobre tudo isso, tá? Com o Robson aqui, tá? E nós vamos estar divulgando, né, os podcasts. E nós vamos ter bastante coisa bacana para estar conversando com vocês aqui, né, Robson? Com certeza. Então, desde já, a galera que está nos assistindo aí no Instagram e no Facebook, né? Divulgue aí. É um canal que está sendo aberto, né? A gente tem essa oportunidade grandíssima, né? Que as mídias sociais nos disponibilizam, né? Há um tempo atrás era aquela luta, né? Pra gente organizar uma galera para tocar, ensaiar, arrumar uma condução, levar esse pessoal, chegar lá, montar o som, fazer o evento, desmontar, carregar na van e trazer de novo. Hoje a internet está aí, né? Você pode chegar a lugares que a gente nunca imaginou chegar, né? Através das mídias sociais. Então, reforçando o convite, você né, que tem um sonho, né? Você que está engajado com a música, né? Você que tem vontade, mas não tem coragem, nós deixamos o convite para vocês, né? Para vocês nos procurar, né? Acessar aí Qual que é o endereço aí, Francisco? O endereço das lives vai ser feito pelo Facebook. É isso mesmo que você está falando? Né? Isso. Pelo Facebook e também pelo Instagram, tá? Na página do Chico Nascimento no Facebook. E Chico Nascimento também aqui no Instagram, viu, gente? Vai ter muito assunto bacana. E vou continuar também com o quadro dos 15 minutos com o Chico Nascimento, tá? O quadro funciona da seguinte forma. A pessoa vem aqui, conversa um pouco comigo, fala sobre o trabalho, sobre o talento, né? E no final a gente faz um videoclipe que é postado no canal do MQS Produções no YouTube, tá, gente? Mas esse podcast que nós vamos estar conversando aqui sobre o cenário musical vai ser transmitido pelo Facebook e pelo Instagram, tá? Nós vamos divulgar bem aí, tá? As matérias, os assuntos e os artistas que serão convidados, né, Robson? Com certeza. Como eu disse, né? Vai ser uma ferramenta, né? Para abençoar a vida
de várias pessoas, né? De pessoas que realmente têm a vontade de estar se inserindo no cenário musical. Eu acredito que, devido à pandemia, aí, muitos músicos, né, guardaram seu violão lá no case, né? Muitos guardaram seu microfone lá no guarda-roupa e tá cheio de bolor, né? É verdade. E agora nós estamos saindo dessa crise, né? Dessa pandemia. E eu acredito que as coisas vão estar se normalizando, as coisas vão estar voltando ao normal. Os irmãos, a galera que gosta de tocar em banda, né? A galera que faz o som com banda, tanto no meio gospel como no meio secular, né? Eu acredito que vai voltar os shows, né? Vai voltar as atividades. Então, o nosso podcast aqui é para isso, para você divulgar aí o seu som. Entra em contato com a gente, marca um dia para estar aqui com a gente estar batendo um papo igual a esse que nós estamos batendo hoje aqui, eu, Francisco e o convidado. Sim. Eu tenho certeza que vai ser de uma utilidade muito grande. E também as igrejas, né? A gente não pode negar que a gente tem várias igrejas dentro de São Joaquim e tem pessoas que estão envolvidas com a música. Embora exista um certo tabu, né, em relação aos músicos que tocam dentro das igrejas, né? Mas nós temos que encarar a música como a primeira arte e uma arte que vem de Deus, né? Justamente. E se você é de Deus e se você faz o que faz para Deus, Deus recebe o seu louvor, o seu talento, né? Com certeza. Então eu deixo aí o convite para vocês. E falando aqui, né, do samba em si, né? Dentro daquela matéria que eu falei para vocês que eu vi a semana passada, né, a pessoa que está sendo entrevistada ali, ela falou da importância que é a gente usar os ritmos locais dos países, né? Essa pessoa que estava sendo entrevistada era uma americana, né? Então ele falou, ó, às vezes os países perdem muito, por quê? Porque eles ficam copiando a cultura americana. E vamos negar, né, gente? A cultura americana, ela influenciou e influencia músicos e cantores do mundo inteiro, né? Sim. Se você for fazer uma busca na internet, você vai ver que um dos maiores cantores são americanos e ingleses, né? É verdade. E bandas, né? Então, a música, ela tem um potencial, ela é uma ferramenta tremenda, né, de impactar massas. Então, essa pessoa ela falou assim, ó, os cantores, os instrumentistas dos países, eles não aproveitam a sua cultura local. Mas o que eles querem? Eles querem copiar o que nós fazemos aqui na América, né? Eu achei interessante, porque no Brasil, principalmente o Brasil, um país tropical, né, que tem uma diversidade de ritmos, né, de sons, né, e isso é pouco aproveitado dentro do cenário gospel, né? É um sertanejinho, né, de vez em quando, né? Você é da linha do sertanejo, né, Francisco? Não. É sim, senhor. Não vem querer fugir, não. Tô brincadeira do pop, né? Pop. Brincadeira. É do pop, Francisco. Do pop, viu, gente? Vai acreditando. Então, ó, pensa comigo para vocês verem. Pouco se aproveita os estilos e os ritmos nacionais, né? Nós temos aí o sertanejo, nós temos o samba, nós temos o pop rock, o que mais, Francisco? Tem MPB, e tem vários estados, né, que tem a sua particularidade ali em termos de ritmos. E por que não usar esses ritmos para falar do amor de Cristo? Não é verdade? Nós temos um certo preconceito que só o que é bom é o que vem de fora, mas nós temos muitas coisas boas, né? Sim. Eu disse que nos anos 90 o Diante do Trono influenciou uma geração, uma história, né? E depois na sequência veio Trazendo a Arca, né? O Davi Sasser e sua equipe. Sim. Então, uma particularidade, fazendo um parênteses, abrindo parênteses aqui. A Renascer, eles começaram a introduzir, né, o samba, né, introduzir o forró, introduzir o pop, né, dentro das suas canções. Eles tiveram essa coragem, mas a maioria das bandas, a maioria dos ministérios de peso no país, eles não tiveram essa coragem de introduzir o samba, de introduzir o forró, de introduzir o sertanejo. Né? Então nós temos aí, não esquecemos, né, Francisco, que é o sertanejo, o rock, o pop, o samba, o funk. Por que não o funk? Não é verdade? O funk é uma expressão, não é verdade? O funk tem uma conotação que foi estampada como um ritmo, né, que não cabe dentro do meio cristão. Mas na verdade, se você pegar a batida do samba, do funk, né, e fazer a sua adaptação ali para letras sadias, né, letras bacanas, letras que vai trazer conteúdo para as pessoas,
por que não usar o ritmo, né? O Sim, estilo, sim. não é verdade? Então, vários outros. Então, a nossa finalidade e a nossa pretensão aqui é de abrir espaço, né? Se você é garoto que curte o funk, né? Mas você é de Deus, né? Você quer botar a batida do funk lá numa letra não? sadia. Por que não? Na verdade, por Né? que não? A gente tem que usar os ritmos locais para falar do amor de Deus. Justamente. Eu acompanho um cara que eu acho bacana, né? Que é o Thiagão do rap, né? Da internet, né? Ele usa o rap, né? Para falar do amor de Deus. Ah, não podia deixar de falar também do Gabriel, do Gabiru, né? Que é um cara também que curte o rap, né? E é do nosso meio também, é dessa galera aí que a gente citou, da antiga aí, né? Que vem galgando degrau aí dentro da música, né? Lutando aí com o seu som, né? Ele produzindo as batidas dele, né? As letras dele. E você, como é que acha ele no Facebook? Sabe? O Gabriel? Gabiru, né? Gabiru. Então, se você estiver nos assistindo aí, meu irmão, um abraço aí pra você. Gabriel Tapeceiro. E Gabriel Tapeceiro. Então, quer dizer, hoje, se você não está inserido dentro de um contexto congregacional de louvor e adoração, né, que foi nos ensinado, você não tem apoio para estar mostrando a sua arte, mostrando o seu talento, não é verdade? E dentro das instituições tem um modelo, né, da qual todos seguem, mas tem muita gente que está sentada no banco lá que tem talento musical e talvez não se encaixa dentro do projeto. Sim. Né? E nós estamos aqui para abrir oportunidade para vocês aí, né, que tem uma particularidade de ritmo, que não é o formato que se usa nos ministérios congregacionais, mas que você tem vontade de expor sua arte. E nós Sim. estamos aqui para isso, né? Então, Francisco, eu acredito que vai ser uma bênção isso daí, né? Eu, igual você disse, né? Eu estava assistindo aqui uma transmissão sua e me veio um estalo na mente. Falei, nossa, cara, mas a gente pode aproveitar esse espaço, né? Foi onde eu te procurei. A gente pode aproveitar esse espaço para a gente estar fazendo esse trabalho, né? Justamente. Por que não, né? Eu queria até aproveitar, o Robson, essa live de hoje, para a gente entrar um pouco dentro do contexto do que vai ser feito no podcast, a primeira arte. Ó, tipo aqui o Rafael Bernardo. O Rafael falou assim, a cidade precisa de projetos. Entendeu? Então, o que é que você acha em relação a isso aí? No cenário musical. Tipo assim, ó. No caso do MQS aqui, né, tá abrindo as portas para os artistas da cidade. Sim, né? Uma forma que eu encontrei de ajudar quem está começando a mostrar o seu trabalho, tá? O Rafael falou aqui, ó. Exemplo do que você estava falando, o piseiro, né? Sofreu preconceito por muito tempo. Foi com a chegada da pandemia que esse ritmo vindo do norte entrou no país. É a pisadinha? É a pisadinha, né? Então, se você tiver alguma pergunta, né, algum assunto que você queira que a gente converse, pode mandar aqui nas mensagens aqui pelo Facebook ou pelo Instagram, tá? Boa pergunta. Como é que é o nome do amigo o Rafael Bernardo. Rafael Bernardo. Rafael, é interessante isso daí, né? A gente tem uma festa popular na cidade, né, que é a Festa da Soja. Nos últimos 2 anos a gente não teve, por quê? Por causa da pandemia, todos sabem. Mas o que acontece? Se abre um leque de oportunidades muito grande para os cantores que são seculares, que têm nome no mercado brasileiro, mas muitas vezes os regionais, né, que cantam secular, né, que fazem os covers ou que têm músicas próprias, não se tem oportunidade. E falando também da música gospel em si, né, eu posso falar de causa própria, né? Que nós já tivemos CD gravado, tal, com Corrupção de Fé, e era uma barreira muito grande, porque nós tínhamos pouco apoio. Eu vou falar aqui para vocês, talvez eu esqueça de alguém, mas uma das pessoas que nos incentivou muito em termos de estar apresentando o trabalho no Viva Vida, né? Porque o pessoal setoriza, né, o negócio, né? Eles fazem uma parte pro secular e uma parte pro gospel. Então, quem nos ajudou muito aqui, que comprou briga pela gente, Samba de Fé falando em especial, foi o vereador José Escada, né? Isso eu não posso negar, né? Ele nos ajudou muito. Mas, fazendo um parênteses aqui, não estou falando de política, nós estamos falando de projetos. Quer dizer, se nós nos engajarmos, né, como músicos, como formadores de opinião na nossa região, na nossa cidade, nós vamos conseguir abrir espaço para que os cantores locais, os cantores regionais, tanto no meio gospel como no meio secular,
tenha espaço. Por quê? Porque quando tem uma voz que representa a comunidade, ou representa, vamos colocar aqui, aquelas pessoas de menos expressão no cenário musical, a gente consegue levar e o mais importante, incentivar, né? Porque muitas das vezes se abrir oportunidade no Viva Vida, mas você não recebia um incentivo nem para comprar um cabo, né? De guitarra ou de violão, né? Você ia com a cara e a coragem, com a vontade de fazer. E sendo que para os cantores de nome, né, é pago aquela fortuna, né? Não que os caras não mereçam, merece, porque chegou onde chegou. Mas nós estamos falando de oportunidades para pessoas locais que pode graduar e chegar um dia a posição também de destaque no cenário nacional ou no cenário mundial, quem sabe? Não é verdade? Porque a gente não sabe. Seus sonhos vai te levar onde você quer chegar. Essa é a verdade. O Robson, o Bruno Romero entrou aqui. Bruninho, vixe, Bruninho é... Saudade de tocar com vocês, com esses feras aí. Um abraço, Bruninho. Aprendi muito com vocês. O Bruno tá em Tu, né? Não sei. Onde você tá, Bruninho? Fala aí. Ô Bruno, manda uma mensagem pra gente aí, alguma pergunta pra gente estar respondendo, tá bom? Então, gente, a gente vai estar falando sobre isso. O Maxwell Freitas também entrou aí agora, entendeu? Max é parceiro, Max é meu padrinho. É teu padrinho, né? Meu padrinho, Max é padrinho. Então, gente, a gente vai estar abordando. Gente, tem muita história. Olha, tá em Registro, São Paulo. Um abraço aí pra toda a família aí, viu, Bruno? Um abraço aí pra Gemima, né? O Brunão faz parte da nossa história também. Com certeza. Eu lembro uma vez do Bruno Romero, a gente foi ensaiar junto, e eu fui ensaiar uma música minha com eles. E aí eu sei que no final ele falou assim, cara, essa música tem o mesmo arranjo da música do Legião Urbana. Que país é esse? Você lembra, Bruno? Eu sei o violão assim. Ele falou, cara, parece. Você falou, tô nem vendo, quero tocar. Não, a minha música era diferente, só que a introdução que eu tinha feito, ela parecia com a música do Legião Urbana, né? Ela fala assim, você que está aí, cansado de sofrer, aceite a Jesus, Ele te faz valer. Jesus quer te... É que eu era mais cristão, né? Eu não curti essas coisas assim. O João Marquinhos aqui, ó. Sabe, Robson, eu estou seguindo vocês hoje em si por causa da pandemia. As igrejas evangélicas ficaram muito prejudicadas. E lógico, igual que vocês, grande projeto de vocês continue assim. O João Marquinhos, ó. Ele fala que ele está muito contente em estar com vocês lá. Um abraço, na João. igreja lá, né? Para ele foi muito bacana. Deus abençoe, irmão. E, gente, ó, vamos fazer perguntas aí, vamos abordar alguns assuntos aí. Cara, tem muita história legal para contar, Então, gente. falando a respeito de projetos, né, como o nosso amigo aí perguntou, tem muitas coisas para ser feitas, gente. Tem muitas coisas, o cenário musical. É que nós, como formadores de opinião, nos encolhemos, né? Eu andei lendo algumas coisas a respeito de influência, né, ao longo da história da humanidade, né? E falando especificamente dentro do cenário cristão, né? Se nós chegamos aonde chegamos hoje, né? Tanta coisa que a gente vê, né? Que a gente acha que não está legal, né? No cenário político, né? No cenário religioso, enfim, uma série de coisas. Por quê? Porque nós, como cristãos, nós como formadores de opinião, nós encolhemos e entregamos as artes na mão do inimigo, né? Na mão de Satanás. Nós entregamos as artes, né? Nós como cristãos entregamos tudo isso. A música não é de Deus, não, né? Não pode tocar tal instrumento porque não é de Deus. Mentira, Deus é criador de todas as coisas. Até o Satanás, o Lúcifer, foi criado por Deus. Ele é criatura de Deus, não é verdade? Sim. Então nós não podemos negar. Então nós, como formadores de opinião, que temos uma mente sã, uma mente sadia, nós podemos galgar degraus inimagináveis, né? Se nós acreditarmos em nós mesmos e na força que nos dirige, que é o Deus Criador dos céus e da terra. Tem uma particularidade, Francisco, no livro de Gênesis, né, 1:26, que fala assim que Deus nos criou e nos abençoou. Ele nos deu uma ordem. Crescei-vos e frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Eu gosto dessa palavra frutificar. O que é fruto? O que é dar fruto? Dar fruto é você enterrar a semente na terra para que ela nasça e produza e dê o fruto segundo a sua espécie.
Aí eu faço uma pergunta para você, qual que é o fruto que você tem dado? Se você é um músico, você tem propagado aí esse fruto de uma maneira abundante? Te faço outra pergunta, né? Por acaso, quando uma semente ela nasce, ela é enterrada na terra e ela nasce e ela frutifica, o retorno desses frutos é grandioso, né? Por quê? Porque nós fomos criados de uma base onde o nosso Deus é um Deus criativo, não é verdade? Se você parar para olhar, para analisar, tudo que Deus fez é grande, é intenso, né? Você olha o sol nascendo de manhã, dependendo do jeito que você olha para o sol, seus olhos não aguentam, né? Você sai beirando uma rodovia aí para viajar, olha as relvas, olha as matas, né? Embora hoje não tenha tanto, mas a grande quantidade daquilo que Deus criou. Então, o nosso Deus é um Deus criativo, né? E ele deu uma ordem, ó, você tem que frutificar. E para frutificar você tem que enterrar a tua semente na terra para que ela nasça e germina, né? Então, eu faço a pergunta para você. Você tem colocado a sua semente, né, para que nasça o fruto e você frutifique naquilo que você quer fazer? Então pense nisso essa noite, né? Seja qual a área que você talvez esteja pleiteando algo, né, galgar um degrau na escada da vida, será que você tem pensado dessa forma? Que você nasceu de um Deus criativo? Deus falou assim, ó, lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, você tem uma partícula de Deus dentro de você, né? E falando a respeito do projeto, né, dos projetos, né, que virão, é muito importante nós agirmos com unidade de pensamento, né? A Bíblia relata várias passagens em que Deus aponta quando um homem se volta para ele e quando ele se reúne em prol do nome dele, ele está presente, a Bíblia fala. E ele apoia os projetos. Se um ou mais concordar na terra, será concordado no céu. Sim. Pai Nosso é um exemplo disso. Venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Não é verdade? Então, você tem valor, você é especial. Você foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Amém. Queria mandar um abraço pro meu amigo Fernando Tavares, mandar uma boa noite lá. Deus abençoe, Fernando. O Bruno Romero falou assim, ó, antes a gente fazia bastante evangelismo através da música, né? Hoje não vemos mais isso. Será que hoje diminuiu ou parou? Porque as estratégias são outras. Então, Bruno, interessante sua pergunta. Eu acredito que nada para no tempo. Nós temos que ter esse feeling, essa sensibilidade de entender que as coisas se renovam, né? Eu, no começo da minha caminhada de fé, eu lembro dos irmãos que já não estão mais no nosso meio hoje. A gente colocava uma caixinha ali na beira da esquina, né, na esquina ali, e chegava a lenha ali, filho, para falar do amor de Deus. Voltou, Francisco. Para falar do amor de Deus. Só que hoje isso já não tem mais sentido, já não funciona mais como estratégia. Então a gente tem que entender que nós estamos na era da internet, na era das plataformas YouTube, Facebook, enfim, todas as plataformas estão disponíveis. Então a gente tem que surfar nessa onda hoje. Eu acredito nisso. Então nós passamos várias épocas, da caixinha da PRzinha lá na esquina, os irmãos ligavam o microfone lá e tocavam uns louvor lá e pregavam, né? Um período ali da tarde de domingo, e as pessoas paravam para ouvir. Hoje, se você for fazer isso, ninguém vai te parar para ouvir, ninguém vai parar você parar lá para te ouvir, né? Então hoje eu acredito que a ferramenta que nós temos é a internet, né? Então nós temos que usar isso em benefício. Por quê? Porque a Bíblia fala, ó, não vos lembrei das coisas que ficaram para trás, mas prossiga para o alvo. Quer dizer, e as coisas vão caminhando, né? Vão caminhando. Então a maioria dos irmãos, falando dentro do nicho cristão, né, evangélico, a maioria dos irmãos do passado lembra lá atrás como uma nostalgia, nostalgia, né? Aquele tempo lá que era bom. Não, mas hoje o tempo também é bom. Depende do seu feeling com Deus, depende da sua intimidade com Deus. Você vai entender e perceber, né, o fluxo, né, das coisas. Porque as coisas, elas viajam num fluxo, né? Então, o que aconteceu nos anos 80, 90 e 2000, né, comecinho dos anos 2000, já não dá mais certo hoje. E hoje nós temos que entender isso, né? Como cristãos, né, como instrumentista, como cantor, você pode observar que as músicas hoje falam do quê? Né? Fala dessa realidade que nós estamos falando aqui hoje, da internet,
né? A maioria das músicas falam disso hoje, as músicas seculares, e algumas também cristãs, né? Então os compositores cristãos têm que pegar essa deixa aí, né? De usar a linguagem que está sendo falada hoje e inserir nas suas composições. O que você acha disso, Moisés? Ô Robson, eu sinto falta. Eu sinto falta desses eventos aí ao ar livre, cara. Tudo bem, muita coisa mudou, sim, tem um meio digital, cara, mas não tem nada melhor do que você ter contato com o povo, cara, assim, nas praças, nas ruas. Eu te entendo, eu sei. Entendeu? Lógico que a estratégia é totalmente diferente, certo? Mas é tipo assim, ó, a gente tá aqui já faz 45 minutos. Tem gente que passou, né, e simplesmente foi. E quando você tá na rua ali, você tá ao vivo no meio do povo, cara, até o modo de receber a mensagem é diferente, ela causa mais impacto. Sim, não, eu entendeu? concordo com você. Eu só acho que não deveria parar não, viu, Robson? Sim, não, então, mas hoje, aonde eu queria chegar, onde eu quero chegar? Hoje, para você fazer um evento ao ar livre, exige uma bagagem e uma estrutura musical muito grande. Por quê? Porque hoje está tudo aí na internet, né? E as pessoas têm um parâmetro do que é bom. Não é verdade? Sim, apesar que a música cristã, né, a música evangélica, surgem muitos talentos, né? E hoje, se for pegar no cenário gospel aí, os caras que estão no topo, a maioria deles que tocam com músicos secular são cristãos, né? São evangélicos. Sim. Então a galera se desponta e se desponta bem. Mas eu estou falando para se montar um evento ao ar livre, exige uma bagagem de som, exige todo ali um envolvimento que eu e você nós já vivemos isso. Na verdade, para que o evento, para que a musicalidade flua, né? Para não ficar um negócio meia boca. Né? Essa é a palavra. Né? Então hoje se exige muito mais do que naquela época que o Bruno citou aí. Eu lembro do irmão João dos Santos, eu lembro do meu sogro, eu lembro do irmão Pedrinho, Pedro Salviano. Sim. Nós ligava uma caixinha de som lá e, rapaz, fazia, acontecia. Hoje, infelizmente, não acontece mais. É verdade? Então, hoje, para se fazer um evento ao ar livre, exige uma aparelhagem maior, existe uma capacidade maior de musical, existe uma capacidade maior em termos de técnica vocal, né? Para ficar uma coisa agradável, né? Mas não é regra. Mas eu ainda firmo nessa linha de entendimento e pensamento, que nós temos que aproveitar o fluxo do momento, né? E deixo uma dica para você que é compositor cristão, né? Surfa na onda do momento, a onda do momento é o digital. Você pode observar no secular aí que a maioria das músicas estão falando disso. Sim, sim. E vai influenciar. Verdade. Né? Vai influenciar. Verdade. Queria mandar um abraço para Janaína também, colega de trabalho. Obrigado, Janaína. O escudeiro, Janaína Escudeiro, o Romero falou assim, a qualidade é importante mesmo. Às vezes, ao invés de atrair um som, né, um som sem qualidade repele as pessoas, né? E ele falou mais, isso até dentro das igrejas mesmo, sim, realmente a gente vê muita dificuldade, né, quando se trata de som. Gente, olha, não somente a qualidade de equipamentos, né, mas também a qualidade técnica, né, Robson, é muito importante. Sim. Não adianta você ter um equipamento top de linha, os melhores microfones, os melhores instrumentos, se não tem uma qualidade técnica, né, gente? Uma coisa que eu tenho visto muito nas igrejas, cara, é a falta de interesse dos músicos em aprender, né, em sair daquele modo estático. É interessante, né? Hoje nós vivemos num momento em que worship, né? Worship que dominou. Copiaram isso daí, não sei qual que é a origem do worship, se é americano ou inglês, mas isso trouxe na minha maneira de enxergar isso, né? Porque eu vivi numa época em que o cara que se posicionasse para tocar numa banda, ele tinha que ralar para tirar o som, não é verdade? Tinha que ralar, tanto o baterista como o guitarrista, né? Então, falando a respeito do momento atual, as igrejas entraram para esse lado do worship, né? Canção ali com 2, 3 acordes, né? Luz negra, não tem nada contra, viu, gente? Eu até acho interessante, né? Abrilhanta o evento, abrilhanta o trabalho, né? O jogo de luz e tal. E fumacinha, né? Pá. E
trouxe um prejuízo em termos de técnica. Por quê? Porque a galera não tem que tirar mais som hoje. Né, Francisco? Nossa época nós tocamos. Tá muito fácil, então, né? você pega as músicas do Renascer aí, da época da Cantora Angular que você falou lá na Rua Amapá, que tinha 2 ministérios de louvor lá, então era Renascer, né? Então as músicas deles são todas grandiosas, né? As músicas deles são todas tops, por quê? Porque a quantidade de acorde, a diversidade de estilo, né? Então o cara que se propunha a tocar, ele ia aprender, inconscientemente ou conscientemente, isso é inevitável. E hoje, no meio gospel, voltando à sua pergunta, a galera mais nova está envolvida com esse worship aí, né? Então isso empobrece, né? Empobrece o nível técnico, o nível técnico da galera empobrece, né? Então isso é um olhar que eu tenho, eu particular, Robson, talvez você que está nos assistindo não pense dessa forma, mas eu acho que a gente precisa. A gente é de uma época em que não precisava de artifícios, né, para fazer o negócio. Não precisava de luz, não precisava de jogo de luz, não precisava de luz negra, não precisava de nada, né? A coisa acontecia, era nas claras ali, né? E muito ensaio, né? As coisas aconteceram nas claras, né? Então, a gente sabe que o cenário, né, que a luz, que o som, o ambiente, existe uma certa influência, que a música exerce uma certa influência no ambiente. Mas na época que a gente tocava, para ele tocar, o negócio acontecia era nas claras, né? Não tinha esse artifício do jogo de luz, principalmente dentro das igrejas, né? O pastor na época nem deixava colocar jogo de luz na igreja. Não, irmão, para com isso daqui. Não, né? e nem canhão de luz colorida. Né? Então, mas as coisas fluíam, né? E hoje se cria um clima através dos recursos que se tem na mão. Né? E no meu modo de ver, por isso que eu acho que aconteceu isso, né, Francisco? Que a galera empobreceu em termos de conteúdo musical, né? Isso é o que eu vejo, viu, gente? Não é regra, né? Não é regra. Verdade. E mandar um abraço para Natane Pereira, entrou aqui agora, ó. Época boa mesmo, hein? Natane. A Natane, Natane. Legal. Um abraço, Natane. Um abraço. Um abraço para suas crianças aí. Tá em Uberaba, né? Berlândia, acho que é Berlândia. Isso mesmo. Então, gente, é o que o Robson falou, né? O worship, né? Como é uma música assim fácil de tirar, mas tem uns worship que são um pouco complicados, assim, a execução do batera, da guitarra, né? O baixo mesmo com poucos acordes, né? Mas isso não justifica, né? Justifica a pessoa não crescer musicalmente, né? Não é só por conta do worship, porque tem muito worship, mas continua, né? Tem muitos estilos, né? Nós estamos falando de influência, né? Influência. Então, o que influencia hoje mais é essa parada, né? Que nós estamos vivendo, né? Então, cada geração é a sua geração, não tem como fugir disso. Justamente. Nós não vamos conseguir o que nós vivemos, nós não vamos conseguir trazer o que nós vivemos lá atrás para hoje, né? Porque nós já acabamos de falar isso. Então, a galera tem que se ligar que nós temos que entender o fluxo do momento. Então, sábado vai ser primeira live do podcast Primeira Arte. Primeira Arte. É o nome do nosso podcast. Primeira Arte. Grave aí. Então, a gente crê, né, que a música ela realmente seja a primeira arte, né? O Clebinho caiu, mas já voltou, viu? Estamos aqui. E vamos né? Vamos tentar fazer um cronograma, né, constante, para que a gente não possa perder a linha de raciocínio, tá bom, gente? E vamos convidar pessoas como o próprio Clebinho, o Buiú, né? O Bruno Fernandes. Vou trazer também aqui o Lagosta, né? Tá falando Lagosta sobre é fera, hein? Lagosta também. Conexão aí pra gente encerrar, né, Francisco? Voltou, eu acho que voltou. Voltou. Aí. Deu uma caída aqui, viu, gente, na conexão. Nós vamos melhorar, viu, gente? A gente vai estar melhorando, né? Vamos melhorar. Eu fico chutando o negócio aqui. Devagarzinho nós vamos melhorando as coisas. Vamos melhorando. Então é isso, gente. O Robson ele veio aqui falar um pouco, né, do trabalho que ele tem desenvolvido aí, né, durante esses anos na frente do Samba de Fé. Falando especificamente do Samba de Fé, né, e do samba dentro do meio gospel, né, poucos grupos de samba de expressão no país, né. Esse é o retrato de muitas vezes do descaso das autoridades, né, de quem pode abrir porta, né, para que o ritmo seja de influência, né, no nosso país.
E falando do Samba de Fé ao longo dos anos aí, né, da minha trajetória, Grupo Mensagem, Grupo Renovo, Samba de Fé, só tenho que agradecer a Deus, né, por tudo, né, pelas experiências, né, pelas viagens, né, pelo contato com os irmãos, né, pelo empenho de todos os irmãos que passaram, né, nas 3 formações do grupo, né, tanto o Grupo Mensagem, como o Samba de Fé, como o Renovo, o último agora é o Samba de Fé. Então, um abraço para todos, né, a última formação aí que estava em atividade, eu, o João, o Max, né, enfim, vários irmãos, né, que gastaram ali seu tempo, né, e dedicação para que um projeto fosse realizado, né. Chegamos até lançar um CD, né, foi bacana, foi uma experiência bacana, mas era tudo muito na emoção, né, amigos. E hoje eu vejo que as coisas não podem andar só na emoção. Tem que ter a emoção, que faz parte. Engajamento, mas né? tem que ter o engajamento e tem que ter a realidade, justamente, né? Para saber onde a gente quer chegar nisso, né? Você tem que ter propósito. E nós estamos aí. E falando especificamente de mim, né? Como baterista, como violão em certos momentos, mas a minha trajetória maior foi como líder e ministro de louvor dentro do Samba de Fé, né? Era meio que a gente chegava, para vocês terem ideia de como era complicado, né? Você chegar na igreja e a pessoa, o líder da igreja, falando assim, ó, primeiro vocês cantam uns hinos de adoração e depois vocês fazem o trabalho de vocês. Aí eu falava assim, ó, mas por ele e para ele são todas as coisas. Então eu vou louvar a Deus com a nossa proposta que nós viemos aqui, tocar o samba, não é verdade? Então as pessoas não entendiam isso, principalmente as lideranças, achavam que a gente era uma molecada aventureira. Mas eu cresci muito quando eu me tornei um ministro de louvor do Grupo Samba de Fé. E tinha os irmãos, né, que faziam parte de toda a estrutura da banda. Né? João, Max, Tomatinho, a última formação, Wagner Santana, quem mais aí? Ajuda eu a lembrar aí, Francisco. Vixe, cara, formação do Samba de Fé. A última formação. Vixe, o Caio. Eu, o João, o Max, o Caio, o Tomatinho, né, o Edinho, né, que do CD a maioria das canções é dele, o próprio Luan, né, Luan Bacro, Luan que casou com a Maélia. Olha aqui, rapaz, olha o que o cara tem aqui, olha a relíquia. Aí, Edinho, ó, aí, tá vendo? Então, provavelmente tem a ficha técnica, abre aí, Francisco. Sim, tá aqui, ó. Abre aí, vamos ver. A ficha técnica diz aqui, ó, bateria era o Maxwell, aí, o Caio no baixo, o cavaco era o Wellington. O Wellington, nossa, não podia esquecer do Wellington, não pode esquecer do Wellington. O grande, pequeno garotinho, o Ednei no teclado. Né? No sul era o Vinícius. Né? O Kleberson fez o... Kleberson também, vixe, Kleberson é parceiro também, o Kleber. Perdão aí, Kleber, desculpa aí. É que na hora assim no improviso aí, a mente dá um... Quem que era o JB no pandeiro? O João Batista. O João Batista virou o vocalista principal. Tá. Porque nessa época era o Edinho que era o vocalista. Certo. O Antônio Carlos fazia o recorde. Tomatinho. Neto. E, aliás, o vocal era o Edson, né? A Bruna, o JB, o Kleberson e o Robson. Isso. E o ministro de louvor era o Robson Marques. Isso. Né? É isso aí, cara. Vamos então, nós trouxemos uma proposta na época diferente, né? Nós introduzimos o samba, embora as pessoas não entendiam que o samba se pode adorar também, né? Com o nosso corpo, porque muitos têm preconceito em mexer com o corpo, né? Acho que o louvor tem que ser só ali, mão pro alto e corpo duro, mas na verdade você tem que louvar a Deus com todo o seu ser, né? É isso aí. Mas bacana, hein, Francisco? Tá aqui, cara. Aqui um presente que eu ganhei. Essa relíquia aqui, ó, Samba de Fé. Abraço a todos aí, os amigos e irmãos. Bom, pessoal, a gente vai se despedir, tá? Mas a proposta do podcast Primeira Arte é bater um papo legal sobre o cenário musical e contar as histórias, né? As histórias que marcaram. Gente, eu tenho muita história para contar, tá? Da minha trajetória da música aqui, quando eu cheguei no estado de São Paulo, né? Cara, muito bacana, cara, muita coisa legal. E, pra início de conversa, quando minha mãe falou que ia me trazer pra cá, eu pensava, eu tô indo pra São Paulo. Interior, né? Eu vou pra São Paulo, gente. Eu falei, pô, gente, tô indo pra São Paulo. Quando eu cheguei aqui em São Joaquim da Barra, cara, mas que lugarzinho bacana, velho. Olha,
eu não saio daqui mais não, viu? Então tem muita história legal para contar, né? O Rob vai ter histórias bacanas, eu tenho histórias legais, né? De como que eu construí tudo isso aqui, né? Cara, vai ter muita coisa pra gente conversar, né? O Buiú tá intimado para vir aqui, o Bruninho, né? O Bruno Fernandes. O Bruno Romero, quando estiver em São Joaquim. O Romero, quando estiver em São Joaquim, avisa a gente com aí você cola na área aí. Pra gente poder combinar pra você vir também aqui, viu, Bruno? Gente, é disso que nós vamos conversar sobre esses podcasts aí, tá? Na primeira arte. É sobre a arte na música em geral, tá bom, gente? Agradeço a todos que estiveram aqui. Né? Ó, o Buiú falou assim, ó, estaremos contando histórias. São muitas, hein? São muitas histórias. Aí é um cara rodado, viu? Rapaz, assim, não, rodado queria mandar um abraço pra Rafaela, viu? Rafaela, você é uma santa, minha irmã, viu? Ó, esse Clebinho é o mesmo. Rapaz, isso aí, esse Buiú Ô, Francisco, então, de antemão aqui, faço as minhas considerações finais, né? Nós começamos com louvor, vamos encerrar com louvor. Demorou. Seja engrandecido. Opa, essa eu canto também, vamos lá. Vamos lá. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. E agora? Sambinha. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Chega aí, Francisco. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Louvemos ao Senhor. Gente, grande abraço a todos. Abraço a todos. Obrigado. Frutifiquem. E até a próxima. Até.